nessa live de hoje, nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante, né? Pelo menos eu acho bastante interessante, que é: os pais não falam de sexualidade, os amigos falam. E é esse o nosso tema de hoje à noite. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa live, para a gente ver exatamente por que eles conversam com os amigos, por que os amigos são importantes nessa conversa e que oportunidade, né, os pais perdem ou os pais deixam de observar quando eles não falam sobre sexualidade, ou mesmo quando eles falam e não se atém, né, ou não valoriza essa relação do seu filho com os seus amigos. Fica com ciúme, a gente acha que, sabe, ele está dando pouca importância para a gente. Então, muitas vezes, o sentimento que a gente tem, ou a interpretação, né, que a gente dá do que acontece nessa relação dos nossos meninos e nossas meninas com seus amigos, acabam prejudicando essa forma da gente ver e, consequentemente, né, da gente se relacionar com eles. Então, essa live de hoje nós vamos conversar exatamente sobre essa conversa que eles têm com os amigos. Falar de sexualidade é um interesse, né, do adolescente. Todo adolescente tem interesse em questões ligadas à sexualidade, porque a gente já viu aí em vários conteúdos, né, que eu já trouxe aqui para vocês, em várias lives, a gente já viu que falar de sexualidade não é só uma questão da gente falar de sexo. A sexualidade é muito mais ampla, a sexualidade tem a ver com uma série de outros fatores, né, que acompanham a nossa vida, que não é só o sexo. É claro que o sexo também faz parte dessa conversa, mas não é só o sexo. Mas vamos entender aqui um pouquinho. Por que a gente fala, né, com alguém? A gente fala com alguém porque falar, primeiro, é uma função que a gente tem. Segundo, ela atende às nossas necessidades. E essas necessidades, elas podem ser uma necessidade de informação, ela pode ser uma necessidade de aprovação. Às vezes, a gente fala com alguém esperando, né, um reconhecimento, esperando que aquela pessoa diga que a gente está certa, ou que aquela pessoa mostre se a gente está errada. A gente conversa porque a gente precisa de algum esclarecimento, ou porque a gente quer fazer simplesmente um desabafo. Outras vezes a gente quer fazer um pedido, ou a gente quer dar uma orientação. Então a gente conversa por vários motivos. E se essa conversa... E a gente conversa, né? Essa conversa se torna uma conversa muito mais agradável quando a gente percebe que aquela pessoa com quem a gente está conversando, conversa com a gente sobre coisas que nos interessam. Se a gente vai conversar com alguém e esse alguém nos traz algo que não é interessante, o que vai acontecer? Sabe, de novo, essa conversa chata, não estou afim dessa conversa. E aí a gente sai, né, dessa história e não quer mais saber de conversar com aquela pessoa, ou pelo menos não quando ela vem com esse tipo de assunto. Então, o adolescente não é diferente do adulto, eles também conversam por N motivos, né? Do mesmo jeito que a gente. E, obviamente, né, que eles também, ao conversarem, essa conversa não perde as características da conversa que o adulto tem. Essa conversa, ela também é baseada no interesse, né, como eu já falei, ela é baseada para atender uma dessas necessidades, né? Então, existem necessidades que estão ali naquela conversa, que pode ser até que a gente nem identifique, mas sempre existe uma necessidade na hora que a gente está conversando com alguém. Existem sentimentos, né? A gente pode trazer nessa conversa um sentimento de felicidade, de tristeza, de angústia, de nervoso, enfim, vários sentimentos a gente pode, de ódio, né? De raiva, ou não, né? Ou de carinho, ou de amor, ou de afeição, de desejo. Tudo isso pode estar presente numa conversa, né? E também pode estar, como eu falei para vocês, incluído o pedido. Então, você tem uma conversa que você traz um assunto e no final você faz um pedido para essa pessoa. Então, essas são características de uma conversa. E o que vai acontecer com um adolescente? Esse adolescente,
Ele, por exemplo, quando tem aí, que a gente chama já de adolescente, né? Mas é o que seria o pré-púbere, ele está aí por volta dos 10 aos 12 anos de idade, essa pessoa, né? Esse garoto ou essa garota, eles estão exatamente num momento onde o corpo dele e o dela está se transformando. Então, várias transformações começam a acontecer, e quando essas transformações, principalmente, né, as físicas, mas não só as físicas, porque eles não passam só por transformações físicas, né? A gente já viu que eles passam também por transformações que são transformações psicoemocionais, são transformações cognitivas, são transformações também sociais. E tudo isso vai mexer com essa pessoinha aí que tem entre 10 e 12 anos e gerar nela bastante curiosidade, vai gerar nela dúvidas, vai gerar nelas incertezas. E, obviamente, né, ela está também num momento, como ela está aprendendo a ser, é aquele momento muito importante do grande amigo e da grande amiga. Que eles têm uma figura, que é aquela figura que, sabe, parece que a vida não tem graça se eles não tiverem do lado deles. É como, sabe, sai da escola e tem que continuar falando no celular, chega em casa, acontece qualquer coisa, já está mandando mensagem, já está chamando pelo WhatsApp e a gente fica ali agoniada. Meu Deus, será que não dá para ficar 2 segundos sem conversar com esse amigo ou sem conversar com essa amiga? Mas não dá. Para eles não dá. É quase que uma coisa, uma necessidade muito grande, né, que eles têm de compartilhar. É como se o outro fosse uma continuidade deles. Então, veja, com esse amigo, esse grande amigo e essa grande amiga, sabe, é um momento de muita troca dessa questão. Porque nesse momento, esse grande amigo também está passando pelas mesmas condições que eles estão passando. Então, como é que está o interesse desse amigo e dessa amiga? Nesse momento em que eles estão passando, estão transformando o corpo, né? Estão crescendo, estão mudando de voz, estão nascendo pelos, está trazendo uma série de transformações físicas. A cabeça dele, que, sabe, começa a funcionar diferente, coisa que antes não achava graça, agora começa a achar. As meninas que antes eram chatas, agora está começando a não ser tão chatas assim. Os meninos que eram, sabe, insuportáveis, agora não está sendo tão insuportável assim. Sabe, uma roupa que antes ela vestia e que achava que aquela roupa era legal, e agora, o que será que é essa roupa para ela? Então, todos esses acontecimentos, né, os ídolos, né, a forma como elas estão se sentindo, as conversas na internet, as coisas que estão acontecendo na internet, os programas, os youtubers, enfim. Gente, o que não falta é assunto. E assunto com alguém que é alguém que está vivendo exatamente o mesmo momento dela, ou o mesmo momento dele, sabe? Eles estão sentindo quase que praticamente as mesmas coisas. Eles estão tendo as mesmas necessidades. Eles estão, sabe, com os mesmos interesses. Então, como é que é essa conversa com um amigo? É uma conversa que é ruim? Claro que não, né? Não é ruim para gente que já está na fase adulta, você ter um amigo que você consegue compartilhar com ele, porque ele lhe entende, porque ele sabe o que você está sentindo. É, sabe, muito maior o prazer de estar com esse amigo do que, por exemplo, algum familiar ou mesmo um outro amigo que não tem essa mesma compreensão. Então, esse grande amigo, ou esse amigo que está aí presente na vida dele, ou essa amiga que está presente na vida dela, é uma figura extremamente importante, né? É a pessoa que entende ele, que entende ela. Então, não é uma questão de, sabe, de traição à mãe ou de traição ao pai, porque ele conta coisas da sua privacidade, até primeiro para esse amigo e depois para o pai ou para a mãe. Não. É natural que ele se sinta assim, porque esse amigo é uma figura que está ali sendo complementar nas suas necessidades. E mais, não é? Com todo esse interesse, com tudo isso acontecendo, tem uma outra coisa da conversa que esse amigo não traz.
uma coisa, né, da conversa, dessas características, na verdade, que eu trouxe, que é o pedido. Ele não vai pedir nada, esse amigo. Eles simplesmente vão compartilhar, eles vão rir, eles vão chorar, eles vão, sabe? E não vai ter pedido. Diferente, por exemplo, né, da conversa com o pai ou com a mãe, que pode ser amigo, sim, que pode conversar, como a gente conversou já sobre a live, naquela live onde eu trouxe a questão se a mãe pode ser amiga dos filhos, né, se o pai pode ser amigo dos filhos. Eles podem sim ser amigos, mas a conversa do pai e a conversa da mãe tem uma outra conotação. Além de poder, primeiro, não tem os mesmos sentimentos, não tem as mesmas necessidades. A gente é continente e a gente pode acolher este nosso filho e essa nossa filha, mas a gente tem que ter consciência disso, que a nossa conversa não tem a mesma empolgação que tem a conversa do amigo ou da amiga. No entanto, a conversa com o pai ou com a mãe tem uma outra característica, que é essa característica de poder ajudar a olhar por um ângulo mais maduro, por um ângulo mais informado, por um ângulo com mais segurança, por um ângulo de aprendizagem mais segura e mais completa do que é a conversa com os amigos. Não é? Então, o importante aqui não é que uma conversa vai excluir a outra, mas é importante aqui que a gente perceba que esse grande amigo, ele tem um papel importante na vida dos nossos filhos, não é? E que é só a gente ver, por exemplo, quando eles chegam lá por volta dos 13, 15 anos, o que é que eles estão vivendo? Eles estão vivendo um mundo, né, que a cabeça deles nessa hora, sabe, viaja longe, né? Viaja longe, porque agora eles têm essa capacidade cognitiva, né, da abstração, de sonhar, de planejar, de fantasiar, de se imaginar. E aí, nem tudo que ele pensa, ele pode compartilhar com o pai e a mãe, porque o pai e a mãe talvez não tenha condições e não dê suporte para esse tipo de pensamento dele, para esse tipo de situações que eles vivem, né? Outro dia uma adolescente, ela virou para mim e disse: Lena, na minha casa, se eu não falo nada, meus pais ficam bravos. Se eu falo com os meus... Não, se eu falo as coisas que eu quero falar, meus pais ficam bravos. Se eu falo com a minha amiga, meu pai também, minha mãe fica brava, porque ela acha que eu estou traindo ela. Então, veja, uma coisa não precisa ser eliminada da outra. O que a gente precisa é exercer o nosso papel de pai, o nosso papel de mãe. Enquanto eles também precisam, né, desse compartilhamento com os seus amigos. Imagina, a vida da gente sem amigos é muito chata. Isso na fase adulta é assim, imagine na fase de adolescente. A gente precisa ter amigos. Amigos preenchem a nossa vida também. Eles também são parte da nossa felicidade. Não apenas pai e mãe. Pai e mãe também são importantes, mas os amigos também têm um papel fundamental nisso. Você imagina, eles estão num momento agora que a menina já menstruou, o menino já ejaculou, então eles já estão prontos para o sexo fisicamente, mas ainda não estão prontos psicoemocionalmente. Quantas dúvidas, né? Quantas fantasias, quantos desejos, né? Quantas paixões platônicas, quanto, sabe, ensaio mental. E eles precisam compartilhar isso. Mas se eles forem compartilhar com a gente todos os ensaios mentais que eles fizerem, a gente vai ficar preocupada, porque cada hora ele vai vir com um ensaio diferente. E muitas vezes a gente pode, sabe, não aguentar, não suportar ouvir, né, os ensaios que a gente faz na adolescência, né, os ensaios que os nossos adolescentes fazem mentalmente. Então o amigo não, o amigo entende, o amigo compartilha. Por quê? Porque ele também está fazendo a mesma coisa. Então para ele isso não é um absurdo, isso para o amigo é natural. Por quê? Porque ele também está vivendo essa mesma situação, não é? Ele também está preocupado com as sensações sexuais. Ele também está começando, sabe, a se masturbar. Ela está começando a descobrir o corpo dela, a se tocar, a ter as sensações dos estímulos sexuais. E tudo isso começa a mexer muito com eles.
Quem é que suporta ouvir todos esses detalhes dessas sensações que eles estão passando? O amigo suporta, né? Porque o amigo também está vivendo a mesma coisa, não é? Então, essa situação faz com que esse amigo, esse grupo de amigos, né? Agora aí nesse momento dos 13 aos 15 anos, já não é mais só um amigo, já é um grupo de amigos, né? Então eles compartilham, eles veem o que aquele grupo está vivenciando, o que importa, né, nesse grupo. Eu vejo, por exemplo, hoje, um grupo que conversa muito sobre a questão da diversidade sexual. Então a diversidade sexual, que antes para a maioria dos grupos era uma coisa absurda, hoje já não é. Então tudo isso é dito, é compartilhado, sabe, como é que eu diria, elucubrado, né? Para poder eles irem se entendendo, faz parte desse amadurecimento deles, tá? E quando eles chegam lá por volta dos seus 15, 18 anos, que é um momento onde de fato eles estão pondo em prática, né? E essa fala que são bi, agora parece que virou moda dizer que é bi. Pode ser que dê uma conotação de moda, né? Porque moda pra gente é tudo de novo que está surgindo. Só que muitas vezes a gente olha para a moda como sendo uma questão, né, que aparece porque todo mundo está fazendo e que depois isso desaparece, né? E isso a gente não sabe, não dá para a gente saber se esse olhar para a bissexualidade, esse sentimento, essa identificação que os jovens de hoje estão tendo com muito mais tranquilidade, né? Essa possibilidade de se colocar. Ou seja, eu estava até conversando com uma cliente minha hoje e dizendo para ela sobre essa questão da bissexualidade, do quanto, sabe, isso, se a gente puder olhar para isso, como dizer assim, puxa, que sorte dos nossos filhos que podem viver hoje numa sociedade onde eles têm a possibilidade de experimentar todos os comportamentos sexuais que eles queiram. Porque existe, inclusive, uma teoria que diz que todos nós nascemos bi e que aprendemos a ser hétero ou a ser homo de acordo com os desejos. Uns conseguem, como é que diz? Uns conseguem dar conta, né, de corresponder a essa aprendizagem e outros não. Agora, experimentar, isso está na nossa condição. Como, por exemplo, na época que eu era adolescente, experimentar ser bissexual, experimentar ser homossexual, isso era uma coisa que estava fora de cogitação, porque eu vivia num mundo e numa sociedade onde a gente só conseguia se assumir, ou seja, as meninas e os meninos que eram homossexuais ou bissexuais, eles só conseguiam se assumir muito mais tarde, quando eles de fato percebiam que conviver com alguém que fosse do sexo diferente dele, ou apenas com alguém que fosse do sexo diferente dele, era uma situação muito sofrida para eles. Então, hoje, essa sociedade não faz mais tanta restrição. Então, eles têm grupos que acolhem muito mais esse tipo de possibilidade de experimentações. Então, isso ele conversa no grupo. Agora, quando eles chegam em casa, muitas vezes ele vai encontrar uma resistência muito grande, porque os seus pais não foram preparados para acatar e olhar para a bissexualidade da mesma forma, por exemplo, que o seu grupo está enxergando. Agora, por isso, a conversa com o pai se torna, ou com a mãe se torna uma conversa desinteressante? Não, depende da forma como esse pai e essa mãe conduzir essa conversa. Porque quando a gente consegue conduzir essa conversa para ajudá-los a se perceber, para ajudá-los a identificar o que está acontecendo e a gente conhecer qual é a realidade que de fato eles estão vivenciando, isso ajuda muito na nossa relação com eles. Isso aproxima a gente deles. Por isso que ter conhecimento, não é uma coisa importante, porque se eu me baseio apenas na experiência que eu vivi, eu não vou ter condições de suportar ouvir uma coisa que eu não fui preparada para isso. Então, os amigos estão vivendo esse momento. Os amigos estão experimentando as mesmas coisas. Os amigos estão com os mesmos interesses. Os amigos estão ali presentes na vida dele, onde é
uma das possibilidades da vida deles poderem tirar essas dúvidas, deles poderem se informar, deles poderem ampliar, inclusive, o conhecimento deles. Embora o que o seu amigo saiba sobre as questões, né? Ou seja, de informação, dos conceitos, de como essas coisas podem proceder, são conhecimentos muito mais restritos do que o conhecimento do pai ou da mãe, que já tem um caminho muito maior, né? A gente já percorreu uma estrada muito mais longa. Tem coisas que quando a gente assimila, quando a gente lê, a gente assimila e aquilo vai fazendo sentido ou não e a gente vai conseguindo juntar com mais facilidade as peças, né, desse tabuleiro da nossa mente e fazendo a gente encontrar com mais clareza determinadas respostas ou pelo menos, né, determinadas perguntas que nos ajudem a tomar atitudes que sejam positivas. E quando os pais não estão juntos, né, o que é que vai acontecer? Eles vão se sentir muito sós, né? Só porque a conversa com um amigo, ela não é uma conversa que cobre tudo. Ela não é uma conversa que dá conta de todas essas necessidades dele. Dá conta das necessidades, mas superficialmente, né? Quem pode dar conta de uma forma mais aprofundada, de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais coerente, são os pais. Esses podem, né, dar conta disso de uma forma muito melhor. Então, a participação dos pais também é fundamental nessa conversa com os adolescentes, porque é nessa conversa com os pais que eles vão poder ter, sabe, informações que lhe garantam segurança, que lhe ajude a se prevenir, que lhe ajude a ter mais informação, que ajude no seu desenvolvimento pessoal, que eles entendam as condutas que podem ser melhor para a sua saúde, né, para a sua segurança, para a sua proteção, enfim, a gente não vai conseguir fazer com que essa conversa com os amigos deixe de acontecer, até porque não é saudável a gente fazer isso. A conversa com os amigos, ela precisa fazer parte da vida dos nossos filhos. Ela precisa fazer parte da vida do adolescente. Agora, também é necessário que haja a participação e a conversa com os pais. Um não invalida o outro. Um pode ser complementar ao outro. Com um, ele se diverte de um jeito. Lembra que eu falei na aula dos amigos? A gente tem amigos que a gente conversa sobre uma determinada coisa. Que vocês vão ao jogo de futebol, que, sabe, gosta de assistir filme, que faz companhia, que adora viajar. E outros amigos que são mais para conversas intelectualizadas, que são mais para uma conversa mais de informação. Enfim, tem amigos para todo jeito. Como essa conversa do pai e da mãe, que é amigo, que entende, que consegue compartilhar com seu filho ou com a sua filha aquilo que eles estão precisando, também é uma conversa importante para eles, né? Uma não descarta a outra. As duas podem estar ali presentes, como também pode estar presente uma conversa na escola. Ou seja, quanto mais rodas de conversa um adolescente pode participar, mais esse adolescente vai adquirir conhecimento, vai adquirir possibilidade de se conhecer. E, portanto, mais ele vai poder aprender sobre ele, sobre sexualidade e, com isso, tomar decisões mais assertivas do que aquele adolescente. Não, só conversa com o pai e a mãe. Mas se ele só conversa com o pai e a mãe, ele só vê uma visão. E os fatos não têm uma visão única. Os fatos têm várias visões. E quanto mais visões a gente conseguir saber que existe, melhor ficam as nossas condições de fazermos as nossas escolhas. E com o adolescente também. Então, se ele tem pouca informação, se ele só tem uma única visão, ele se torna mais vulnerável à visão de outras pessoas. E isso pode complicar o meio de campo dele. Por isso que é importante que a gente esteja lá, né, junto com eles, presente com eles, não é? E muitas vezes, né, eu vejo que tem pais que falam assim, não, mas, sabe, não precisa conversar sobre sexualidade. Nossos filhos, sabe, essa história de falar de sexualidade, eles nem estão pensando nisso, sabe? Por que a gente vai falar de sexualidade? E o que é que acontece? As pesquisas mostram, né, que os adolescentes,
sabe? Eles estão pensando nisso sim, que não é porque ele não fez pergunta para você que é mãe, porque ele não quer conversar com você que é mãe, isso não significa necessariamente que eles não estejam interessados nesse tipo de conversa. Eles estão sim, né? E as pesquisas mostram que tudo depende muito mais, né, do fato das pessoas, da abordagem como essas pessoas têm nessa conversa com sexualidade, na visão que você tem de sexualidade, na sua postura ao conversar com seu filho sobre sexualidade. Você vê, por exemplo, o Canadá, que é um país que entende e que sabe, que considera que o desenvolvimento sexual na adolescência, sabe, que o interesse pela sexualidade na adolescência é uma coisa natural do adolescente, que faz parte desse seu desenvolvimento. Você tem uma ideia, as pesquisas mostram no Canadá que 45% dos adolescentes entre 14 e 17 anos conversam com seus pais sobre sexualidade. E 32 deles disseram que a sua primeira referência, ou seja, aqueles vão buscar uma informação quando ele, sabe, está apreensivo e ele vai buscar com o amigo, aí um número já é menor do que o número de adolescentes que vão buscar com os pais. Com os pais, eles vão buscar, 45% deles vão buscar a orientação dos pais para uma tomada de decisão, para uma conversa que usa como uma referência, né, para a sua aprendizagem sobre sexualidade. Já aqui no Brasil, uma pesquisa mostra, olha só a diferença, hein, gente? Uma pesquisa mostra que 47% dos adolescentes têm como sua referência os seus amigos. A mãe, 15% desses adolescentes, eles buscam a mãe como essa referência. E o pai, pasmem, não chega a 1%. Isso é bastante preocupante, né? Quando a gente pensa que os nossos meninos, nossos adolescentes não buscam como referência para suas informações, para o seu aprendizado sobre sexualidade, os seus pais, né? As figuras que teoricamente deveriam ser as figuras mais procuradas. Mas como muitas vezes, como ainda aqui no Brasil, a gente vai encontrar uma cultura onde o pensamento que existe, né, um pensamento predominante de que o interesse sexual na adolescência é uma coisa antinatural, como é que fica essa coisa da conversa? Dá para conversar com um pai ou uma mãe que acha que o seu interesse em sexualidade é antinatural? Não vai dar, né? Não vai combinar, ele não vai se sentir à vontade. Então o amigo acaba sendo exatamente essa pessoa, apenas os amigos, né? Porque ele pode ter o amigo, mas ele pode ser referendado pelo seu pai e pela sua mãe, né? Como a gente acabou de falar aqui. Como a gente conversa com uma menina sobre masturbação? Eu não consigo decifrar o seu nome, né? Tem uma live que eu fiz exatamente sobre como falar sobre masturbação com as meninas. Essa live está publicada no meu YouTube e está publicada também aí no Instagram. Procura no meu IGTV que você vai achar essa live. Tem uma live que fala exatamente sobre como a gente falar, trazendo todo, porque não é uma questão apenas assim, de eu chegar aqui para você e responder, vai lá e fala com a sua filha. Não é? Você pode até trazer para essa menina, né, uma conversa, começar a puxar essa conversa, mas se você nunca conversou com ela sobre qualquer questão ligada à sexualidade, vai com calma, né? Assista a live, porque lá eu trago uma série de conhecimentos, né, a respeito de como a gente se chegar, de como a gente pode apresentar essa conversa para as nossas meninas. E uma coisa é fato, né? Uma coisa é você saber o que é que ela já sabe a respeito disso e não fazer esse questionamento de uma forma direta para ela, fazer esse questionamento, né, de uma forma mais indireta, trazendo uma história de terceiros para que você possa, né, ir chegando devagarinho, porque se você fizer uma pergunta para ela direta,
se ela não sentir confiança e firmeza nessa relação com você, ela vai poder se sentir constrangida e com isso ela não vai conseguir, não é, conversar com você sobre o que é que ela sente, como é que ela vê essa situação e tirar, inclusive, as dúvidas dela, as curiosidades que ela tem a respeito desse assunto, tá? Então, vai lá, sim, busca essa minha live, depois qualquer coisa você me manda uma pergunta lá no meu direct, qualquer dúvida, qualquer informação que não tenha sido atendida aí para você, pode mandar uma pergunta para mim lá no meu direct que eu converso com você, tá bom? Muito bem, então voltando aqui, então, não é a gente achar que porque o nosso filho ou a nossa filha não quer, por exemplo, conversar sobre masturbação, isso não significa que esse tema não interesse para ela. Pode ser a abordagem que a gente está fazendo, pode ser o conteúdo que a gente está fazendo, pode ser que a gente, em vez de diálogo, esteja fazendo monólogo, pode ser que a gente esteja julgando, pode ser que ele não tenha confiança. Essa confiança ainda não está estabelecida. Então, podem ser tantas questões, gente, que não dá para a gente se conformar com esse não. Não dá para a gente se conformar, sabe, dizer, não, eu tentei, mas, sabe, meu filho não quis, acho que ele ainda não está interessado nesse assunto. Não, se eles já entraram na puberdade, ou estão entrando na puberdade, tem aí entre 9 e 10 anos de idade, já tem assunto. Claro, não são todos os assuntos, mas tem assuntos que eles vão se interessar de acordo, obviamente, com a sua faixa etária. A gente não pode, numa conversa, né, trazer todos os assuntos que a gente teria que ir conversando gradativamente, né, a cada momento do nosso filho ou da nossa filha. E não, sabe, numa única conversa ir lá e colocar tudo. Então, se ele não está perguntando, se ela não está querendo conversar, sabe, se ele fica constrangido, é importante que a gente explore mais para a gente saber por quê. Por que essa questão está acontecendo, né? Não vamos ficar aí acomodada e dizer, então tá bom e acabou, sabe? Porque, sabe, isso não vai ajudar na sua relação com seu filho. Isso só vai afastar você deles. E você perder essa grande oportunidade, né? Que é essa oportunidade de você conseguir saber o que ele pensa, saber o que ele está fazendo, saber lidar com a sexualidade deles e poder contribuir para que eles possam, de fato, se proteger, né? Então, procurar entender esse não é que vai ajudar a gente a se aproximar desse nosso adolescente. Então, quando eles dizem não, ouça o não. Não é que o não quer dizer sim. Ele está dizendo não porque, de fato, ele não quer naquelas circunstâncias. Mas é importante que a gente investigue esse não, porque pode ser que esse não queira dizer eu não quero falar com você desse jeito ou sobre esse assunto. Então, tem determinadas coisas que a gente pode investigar e pode trazer uma condição mais favorável para a gente chegar perto do nosso adolescente. Então, observa o assunto que você está trazendo, né? Vê como é que ele reagiu às investidas que você fez anteriores, vê como é que ele suporta ouvir você falar sobre isso, porque às vezes ele fica constrangido também. Sei lá, durante a vida dele ele pode ter aprendido, seja porque de alguma forma a gente respondeu uma pergunta que foi uma pergunta que a gente ficou constrangido e a gente passou isso na hora que a gente estava conversando com eles, ou, sabe, foi uma situação que ele viveu na escola e que alguém chamou a atenção dele, sei lá, os nossos filhos também podem construir esse constrangimento. E a gente precisa desmontar esse constrangimento. Mas só dá para desmontar se você souber a razão, se você souber o porquê, se você conseguir ser empática com seu filho e acolhê-lo para que ele possa se sentir seguro de conversar com você sobre as intimidades dele. Porque falar de sexualidade é falar da intimidade. Não é? E falar de intimidade a gente precisa se sentir seguro. Eu lá sei o que a minha mãe vai fazer com a informação que eu vou dar para ela. Ele precisa saber. Ele precisa ter garantias, né, de que essa mãe é uma mãe que ele pode confiar. Que esse pai é um pai que ele pode confiar. Então, tudo isso, gente, é
é muito, sabe, é muito crucial para a gente deixar de lado, né? É muito importante para a gente deixar de lado. Não podemos nos acomodar. Ah, Lena, não sei como é que eu converso, não sei, não tenho assunto, não tenho conhecimento de todos esses assuntos que envolvem a sexualidade na adolescência. Então, é muito importante buscar esse conhecimento. E hoje vocês têm toda a possibilidade do mundo. Porque vocês têm a mim, mas não só a mim, existem outras sexólogas que estão também aí nas redes sociais oferecendo vários conteúdos, não é? E que podem ajudar uma mãe, um pai a ampliar os seus conhecimentos e ter condições de dar continência, de suportar, não é, melhor essa conversa sobre sexualidade com o seu adolescente. Então, esse é um momento, né, que a adolescência é um momento que eles precisam muito da nossa atenção. Eles precisam, parece que não, mas é verdade. Eles precisam muito da nossa atenção. E quando eles têm um pai ou uma mãe que consegue dar essa resposta para eles, ou seja, que suporta ouvir as suas dúvidas, as suas curiosidades, os seus treinos mentais, as suas inconsistências, porque adolescente muda mesmo. Assim, a gente que é adulto muda, e isso não é ruim. Mudar não é ruim, mudar é uma coisa boa. Seria muito chato a gente ser do mesmo jeito o tempo inteiro, né? Então, é importante que a gente mude, é importante que a gente se transforme. E essa transformação precisa ter esse olhar mais leve, esse olhar mais carinhoso, esse olhar, sabe, de descobrir esse filho que você tem na sua frente, de descobrir essa filha que você tem aí na frente. Porque ela continua sendo seu filho e a sua filha, só que não são mais crianças, agora são adolescentes. E como são adolescentes, eles precisam que vocês conheçam eles agora dentro da sua condição de adolescente, não é? E não dentro de uma condição dele de criança, de a gente ficar querendo que eles sejam o que eles não podem mais ser. Aí a gente sofre, a gente chora, a gente fica angustiada, a gente fica triste. Mas, gente, não é para ficar triste. Seria muito triste se meu filho não crescesse. Aí eu não seria avó, eu não desfrutaria de uma outra condição, né, de conviver com meus netos. Seria muito triste se a minha filha não crescesse. Eu também não desfrutaria do meu neto, não desfrutaria das conversas mais maduras, da companhia deles, né, de agora dentro de um outro tipo de contexto. Então tudo tem um processo. O que a gente precisa é admitir esse processo. Eles não vão ser bebês para o resto da vida. Não é? Isso não é positivo, isso não é saudável. O saudável é isso, é ele crescer, ele ser incoerente, sabe, tá se transformando. Então a incoerência vai fazer parte para ele buscar a coerência. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai acabar se machucando e machucando os nossos filhos e se afastando deles. Não é? Minha filha tem 12 anos e está muito avançada. Só está fazendo besteiras. Bom, essa é a sua visão, não é? Você está vendo isso, eu não posso opinar, não é? Porque eu não sei exatamente o que é que está acontecendo. Às vezes fico sem saber o que fazer, entro em desespero. Eu só te digo que esse daí não é o melhor caminho. Entrar em desespero é o pior caminho que a gente pode escolher, não é? Porque o desespero tira o nosso raciocínio, o desespero tira a nossa estrutura, o desespero deixa a gente sem capacidade de analisar o que está acontecendo. Então, o que você precisa é entender o que está acontecendo com a tua filha, não é? Então, depois, se você quiser, manda um direct para mim que a gente pode marcar para a gente conversar. Não é? Eu tenho um atendimento onde a gente pode conversar sobre isso e para poder entender melhor o que está acontecendo com a sua filha. E aí a gente poder, de fato, ver que tipo de procedimento, né, você poderia ter
ou você poderia, ou desses procedimentos, o que é que você já está fazendo, né, que está sendo legal. Enfim, é importante que a gente adquira conhecimento. Por exemplo, quando eu faço no meu método Papo Firme, esse foi das preocupações que eu tive, que foi exatamente de trazer um conhecimento que desse condições de vocês sozinhas fazerem esse diagnóstico. Qual é a necessidade da minha filha? Qual é a necessidade do meu filho? Mas eu sei que muitas vezes a gente não consegue ver isso sozinha. Então, eu também tenho esse outro atendimento, né? Que é exatamente para ajudar as mães que estão com dificuldade naquele momento, pela tensão, pelo conflito, pelo estresse. Muitas vezes fica difícil de identificar o que está acontecendo com a minha menina, o que está acontecendo com o meu menino, como é que eu posso ajudar? Não é? E, obviamente, quando a gente consegue enxergar, nossa, se abre uma outra possibilidade de relacionamento. Quando a gente fica apavorado, quando a gente fica entrando em conflito, quando a gente fica trombando, aí é discussão, aí a gente, sabe, não se aproxima, aí a gente só se afasta deles, né? Porque muitos de nós não tivemos a oportunidade de ter pais que pudessem conversar com a gente e que tivessem se tornado uma referência para que a gente possa usá-los, né, agora como nossos modelos para serem a nossa referência. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é a minha referência para vocês que não puderam ter esse tipo de oportunidade, para que eu possa ajudar vocês a encontrar um caminho de ficar cada vez mais próxima do seu adolescente. Porque existe esse caminho e esse caminho é possível da gente conquistar. Porque eu fico muito preocupada quando eu vejo a mãe dizer, não, ele não quer conversar comigo. Ah, eu até tentei, mas ele não quis conversar comigo. Acho que ele não está, sabe, ainda interessado. Está interessado. Porque ele tem amigos que estão na mesma fase que eles. E eles estão conversando. Então, o que um amigo sabe, passa para o outro. Então, eles estão sabendo. Você que muitas vezes não sabe o que é que eles estão sabendo. Mas eles estão sabendo. Eles estão procurando, eles estão se interessando. Então, não vamos nos acomodar a esse não, a esse, eu não quero falar sobre isso. Às vezes é constrangimento. Às vezes eles estão constrangidos, eles até querem. Se a gente criar um clima adequado, quem sabe essa conversa sai. Porque quando a gente descobre o valor que a sexualidade tem na vida das pessoas, a gente não deixa para amanhã para aprender sobre sexualidade. Então, obrigada aí pela participação de todos e parabéns, né, para quem ficou aqui comigo até agora. E a gente conversa mais um pouquinho amanhã às 13 horas sobre a sexualidade. Então, até lá e uma boa noite para vocês todos. Tchau.